A vida é uma barra e nem tudo é um pistache. As nuts que nutrem o corpo e a alma. E para encerrar a nossa programação do palco Bio Brasil Fair, porque às 17 temos a última palestra no palco Naturaltech, convidamos especialistas para uma conversa deliciosa, literalmente. Vamos falar sobre as oleaginosas. Quem não gosta de uma castanha, né, gente? Sementes e castanhas que, além de serem ótimas opções de lanche, oferecem inúmeros benefícios nutricionais. Elas impactam positivamente o bem-estar físico e mental, ajudando a transformar a saúde de dentro para fora. Convidamos então ao palco Danilson Charro, sócio fundador e CEO da Mix Nutri. Chega mais no nosso palco Bio Brasil, Danilson. Também quero convidar a Marina Andrade, nutricionista P&D da Nutrimental. Fica à vontade, vem para cá, Marina. E para mediar o bate-papo, eu quero convidar o Edson Ortiz, da Divinuts. Seja bem-vinda, tá? E, como uma forma de agradecimento aos nossos convidados, vocês vão ganhar uma garrafinha da Paco personalizada. Olha aqui que legal essa da Marina. Já tem água aqui para vocês tomarem durante o painel de vocês também. Todos receberam, fiquem à vontade. O palco é de vocês, pessoal. Muito obrigado. Muito bem, me ouvem? Boa tarde a todos, satisfação. Em nome da Associação Brasileira de Nozes e Castanhas, a BNC, damos as boas-vindas, né, a todos os nossos convidados aí, pessoal que se interessa por nutrição saudável, se interessa por nuts, né? E vamos ter essa temática, então, né, muito propícia, né? Falando de barras, né, nessa chamada metafórica, aí, que a vida é uma barra, né, e nem tudo é pistache, né, e essas nuts que nutrem o corpo e a alma. E para isso vamos ter a abordagem, então, dois profissionais especialistas, né, no tema, que é a Marina, que é nutricionista, né, da Nutrimental, né, tem uma longa experiência em barras, né, especialmente com a nossa primeira pioneira Nutri, né, da Nutrimental, que já perdura aí por décadas, né, no mercado. E temos aqui a Mix Nutri, com o nosso amigo Danilson aqui, que vai nos falar então dessa construção dessas barras, né, a pegada proteica, como é que isso se dá, né, e sempre trazendo, né, para essa temática nutricional, nutracêutica, né, o que nos beneficia, né, nessa alimentação saudável. E, ao mesmo tempo, com essa pegada também, né, de que nem tudo é pistache, né? A gente tem outras nuts, né, e a Associação Brasileira trabalha nesse sentido, né, de nós termos um conhecimento um pouco maior das nuts brasileiras, né? Até no sentido de posicionamento, né, desse conhecimento, antes de passar a palavra, né, para o pessoal, queria falar um pouquinho assim, para vocês que nos ouvem, né, da regionalização, da geografia das nuts brasileiras, né? O pistache, pessoal, que entra no Brasil em larga escala, especialmente agora, nos últimos anos, né, ele é especialmente da Califórnia, tá? Estados Unidos. Então, não é produzido no Brasil. Então, jamais sem tirar o mérito, né, dessa nut, né, que é super saudável, né? Mas nós temos nuts produzidas no Brasil, né, gerando renda, vamos dizer, aos nossos produtores, né, algumas em extrativismo, outras, né, sendo cultivadas, né, e que merecem a atenção dos senhores, né. Nós temos no norte, né, a Brazilian Nut, né, o Castanho do Pará, né, o nome mais antigo agora, né, Castanho do Brasil, mais modernamente, né, que inclusive era a base da Nutri, né, a castanha. E que ela se dá na região amazônica, de uma forma extrativista, né? Muitas vezes indígenas, né? O pessoal se envolve, né, nessa extração florestal, né? Muitas vezes para os rios e tudo mais. E temos no Nordeste o caju, né? Então, Norte, Pará, né, o Brazilian Nut, Nordeste, caju. Já no Centro-Oeste, nós temos o baru, né, que é menos conhecido, né, tem bem menos volume explorado, né. No Sudeste, nós temos a macadâmia, né. Então, em São Paulo, né, temos inclusive expondo junto conosco na BNC ali, temos a caiba lá da castanha do Brasil, né, e temos a
a Queen Nuts, macadâmia de Dois Córregos aqui de São Paulo, né? O maior pomar, né? A maior indústria de descascamento de macadâmia. E nós temos no sul, então, a nossa pecan, né? Que é o meu objeto de trabalho, né? Então, temos ali, inclusive, expondo, né? Além da Divinante, que é a minha empresa, temos a Pecanita, que é do colega, né? Que é o atual presidente da BNC, inclusive o Cleiton Valaura, que faria até essa mediação, né? Estou aqui substituindo, sou diretor adjunto da associação, e essa pincelada assim, se dá no sentido de vocês entenderem que cada região do Brasil, pelo seu clima, pela sua característica, tem a sua nut, né? E são muito saudáveis, né? No caso da pecan e da macadâmia, são produtos cultivados, né? O caju também, mesmo sendo nativo, e o extrativismo se dá mais em cima do baru, que não foi domesticado ainda, né? E da castanha do Brasil ou do Pará, né? Na região amazônica, né? Tá? Que é extrativismo, que é a floresta e o pessoal recolhe, né? Tá? Já a pecan e a macadâmia e o caju são cultivados, né? Só para dar uma sintonizada. Cada uma tem a sua característica, as suas qualidades nutricionais, né? Temos aí, o pessoal fala muito do selênio, né? Que certamente a Marina vai trazer para nós aí, né? Que é um antioxidante potente da castanha do Brasil. A pecan aí tem os seus tocoferóis, né? Os seus polifenóis, zinco, né? Então, rapidamente, pessoal, passando a palavra, então, para... Vamos começar pela Marina, né? Que vai nos trazer, então, essa abordagem, né, sobre as barras, sobre a Nutrimental, a Nutri, né, e como que ela enxerga essa questão das nuts, né, nessa composição desse lanche, né, rápido e saudável, né, que são as barras, né, tá? Então, com a palavra, Marina, para nos brindar com a sua fala, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria primeiramente agradecer a Naturaltech pelo espaço para a gente falar desse assunto tão relevante, né? Como bem o Edson colocou, os holofotes estão todos voltados para o pistache, e ter esse espaço aqui para a gente enaltecer as nossas castanhas brasileiras é uma honra, né? Gostaria de agradecer também a Associação Brasileira de Castanhas e Nozes pelo convite, por estar participando aqui. A Nutri, que é a marca que eu estou representando aqui hoje, e a Mix Nutri pela parceria em dividir esse espaço também e discutir esses pontos tão relevantes. Então, primeiramente, eu gostaria de iniciar a apresentação me apresentando, para quem não me conhece. Eu me chamo Marina, eu sou nutricionista, eu sou formada mestre e doutora pela Universidade Federal do Paraná, então passei ali uns bons 10 anos me formando nessa mesma universidade, foi a minha casa por um longo período de tempo. Sou pós-graduada em Nutrição Clínica Funcional. Já passei por diversas áreas da nutrição, desde a área clínica, pela docência também, como professora de graduação e pós-graduação. E hoje estou como consultora técnica de produtos, de desenvolvimento de produtos, e aqui representando então a marca Nutri, especialista em barras, cereais, nuts e de proteínas. Gostaria também de apresentar a marca Nutri, essa é um pouco mais comum de vocês conhecerem, ela já está há muitos anos no mercado, né? Como o Edson colocou, a primeira barra de cereal do Brasil é a Nutri. Ela também é a marca mais conhecida e mais lembrada pelo consumidor ainda hoje. E a história da Nutri, ela também tem, desde o seu lançamento, a presença das castanhas, né? No caso da castanha do Brasil, na primeira barra de cereal produzida pela marca. Então, não é por acaso que eu estou aqui representando a Nutri falando desse tema, né? É um ingrediente que já faz parte da história da marca, e é uma marca que também sempre se preocupou com essa questão, né, da origem dos ingredientes, e também parte dessa renda, né, foi revertida também para incentivo e ajuda aí da população produtora das castanhas do Brasil, lá na Amazônia. Então, no mundo em que o pistache é a grande tendência, né, nós temos que voltar os holofotes também para as nossas castanhas brasileiras, e eu vou abordar aqui um pouquinho mais sobre os benefícios nutricionais dessas castanhas, né, para a gente conseguir entender que ela é tão rica quanto, ou até mais em alguns nutrientes, né, do que o próprio pistache. Então, são verdadeiras potências de saúde e também de sustentabilidade, né. A gente envolve aqui outras questões. Quando a gente coloca ali no título da palestra Nutri o Corpo e a Alma, a gente está englobando muito mais do que valor nutricional, né? A gente está englobando aí informações relevantes econômicas, socialmente, e que a gente precisa levantar isso como também um benefício do nosso produto brasileiro.
Então, falando aqui rapidamente do pistache, né, por que ele é essa grande tendência mundial, não só aqui no Brasil, né, mas no mundo todo? Por que ele tem essa tendência tão forte, tão presente em tantos produtos e lançamentos que a gente está encontrando por aí? Sem dúvida, o valor nutricional do pistache é muito grande, né? É, sim, uma nut muito rica. O nosso objetivo aqui não é diminuir o valor do pistache, pelo contrário, é a gente colocar as nossas castanhas brasileiras no mesmo patamar e no mesmo holofote que o pistache está vivendo hoje em dia, né? Então, ele é uma nut rica em proteínas, rica em fibra, tem muitos ácidos graxos insaturados, né, que elevam o nosso colesterol bom, ajudam no controle do colesterol ruim, tem função cardioprotetora, fonte de vitamina B6 e também compostos antioxidantes. Então, nutricionalmente, é indiscutível a qualidade desse produto, desse alimento, né? Além disso, por que ele virou essa tendência? Ele tem um perfil nutricional atrativo, como eu acabei de colocar, uma versatilidade muito grande. Ele pode ser aplicado em produtos doces, salgados, em diferentes formatos, para incluir textura nos alimentos, para recheios, enfim. Então, é um produto, uma matéria-prima que pode ser aplicada de diferentes formas, né? E tem um sabor também delicado. Comparando, por exemplo, com o amendoim, ele não é uma oleaginosa, é uma leguminosa, mas tem perfil nutricional muito parecido com uma oleaginosa, né? Então, o amendoim, quando a gente coloca, adiciona ele num produto, o seu sabor ele sobressai muito, né? A gente consegue perceber sempre a presença do amendoim. O pistache ele é um pouco mais suave, tem um sabor mais delicado, e por conta disso, a sua aplicação acaba agradando mais paladares também, né? Do que o amendoim, às vezes, não agrada a todo mundo e tem um sabor mais marcante. Então, essas são as principais características que trouxeram o pistache até o momento que ele está vivendo hoje, né? Além disso, o pistache ele se tornou uma grande associação de produtos premium, né? Gourmetizados. Então, a presença do pistache acaba enriquecendo o produto nesse sentido também. Então, o pistache, ao contrário das nossas castanhas brasileiras, né, eles não são produzidos aqui no Brasil, são produzidos em países de clima árido e semiárido, como é o caso dos Estados Unidos, Irã, Itália e Turquia. Então, é um produto importado nos produtos que são brasileiros e utilizam esse ingrediente, né? Ele é cultivado em sistemas agrícolas com controle hídrico elevado. Então, essa questão da sustentabilidade, né, da produção local aqui pelo extrativismo, enfim, pelas produtores locais aqui nacionais, a gente também consegue trazer esse foco da sustentabilidade para as nuts brasileiras, né? Então, tem a questão da preservação ambiental, a questão do valor sociocultural e a geração de renda para as comunidades locais também envolvidas na utilização das nossas castanhas aqui do Brasil. Eu vou falar rapidamente alguns benefícios das castanhas produzidas aqui no nosso país para a gente conseguir entender né, o que a gente pode explorar do ponto de vista nutricional dessas matérias-primas. Então, o caso da castanha do Brasil, que também é conhecida como a castanha do Pará, ela é a maior fonte alimentar de selênio do mundo. Isso é bem conhecido já, né? E aqui eu vou abrir um parênteses para defender os nutricionistas, porque muita gente fala, mas o nutricionista prescreveu só 2 castanhas por dia, né? Mas é por conta da quantidade de selênio presente nesse alimento. Então, se a gente consome mais do que 2 castanhas por dia, a gente está consumindo mais do que a nossa necessidade diária de selênio. Então, o que é interessante? A gente consumir lá a quantidade de 2 castanhas por dia, mas fazer um mix com as outras nuts junto, né? Não comer só a castanha do Pará, por exemplo, com uma frequência crônica, né? Todos os dias. Então, essa aqui é a recomendação. Então, não limitar o consumo das nuts em 2 unidades, mas sim, especificamente, a castanha do Brasil por conta dessa quantidade grande de selênio que ela apresenta. Outro ponto que é importante levantar com relação ao selênio. A quantidade de selênio ela é dependente também da quantidade de selênio presente no solo onde essa castanha ela é cultivada. Então, aqui no Brasil, principalmente na região Amazônia, é onde o solo é rico em selênio. Então, a castanha cultivada em outros locais da região amazônica, como outros países como a Bolívia, por exemplo, não tem uma riqueza de selênio da castanha como a gente tem aqui na castanha produzida nacionalmente, porque o solo é diferente. Então, essa abundância de selênio que a gente encontra é na castanha realmente produzida aqui no Brasil. Ela também é rica em gordura mono e poliinsaturadas, né? Como eu comentei, são aquelas gorduras que fazem a gente administrar os níveis de colesterol do nosso sangue, então equilibrar aquele nível de colesterol bom e colesterol ruim, né? Tem alta atividade antioxidante, porque ela tem a glutationa oxidase como uma grande enzima antioxidante presente em quantidades interessantes nessa matéria-prima. E um ponto de atenção, assim, né, como a natureza é perfeita, né?
essa enzima ela é dependente do selênio como cofator para ela funcionar. Então, não é por acaso que nesse mesmo nutriente, nessa mesma nuts, a gente tem aí a enzima antioxidante e o seu cofator presente em abundância para tudo funcionar de maneira bem potente, né? Essa enzima ela atua também em conjunto com outras enzimas antioxidantes, então o potencial realmente antioxidante da castanha brasileira é muito grande, né? E ela é cultivada, como o Edson bem colocou, principalmente na região amazônica do nosso país. A castanha de caju, ela é rica em outros minerais, né? Então, magnésio, cobre, ferro e zinco são os principais minerais presentes nessa castanha. Contém também níveis interessantes de compostos fenólicos e fitoesteróis. Então, os fitoesteróis são substâncias com uma estrutura muito parecida com o colesterol. E qual que é a principal função dessa substância? Ela diminui a absorção intestinal de colesterol. Então, ela tem os mesmos sítios de ligação lá no nosso intestino para fazer a absorção desse colesterol e, por conta disso, ela ocupa esse sítio de absorção e a gente acaba absorvendo menos colesterol. Então, por conta disso, a gente também pode afirmar que ela tem função cardioprotetora pela presença desses fitoesteróis. Tem baixo teor de gordura saturada e o cultivo se concentra principalmente na região nordeste do país. A macadâmia, ela é rica principalmente no ômega 7. A gente quase não ouve falar do ômega 7, né? Normalmente do ômega 3 e do ômega 6, mas o ômega 7 ele tem papel interessante também na questão da hidratação da pele, na questão também de ajudar, né, no metabolismo lipídico. Então, ele é interessante para quem tem hipercolesterolemia, né, níveis altos de colesterol, e também no controle da insulina, de resistência à insulina. Então, pacientes que têm essas condições também se beneficiam do consumo da macadâmia. É fonte de vitamina de tiamina e de manganês, e a sua produção se concentra principalmente no sul e sudeste do nosso país. A noz pecan tem alto teor de antioxidantes também. A vitamina E é uma vitamina lipossolúvel, também a natureza, mais uma vez, sendo perfeita, né, colocando vitaminas que dependem da gordura para serem absorvidas em alimentos que são ricos em gordura, né, e flavonoides, que são compostos antioxidantes. Boa fonte de ácidos graxos insaturados e fibras, o que é interessante para a saciedade. Então, além da fonte de gordura saudável, ainda é rica em fibra, o que ajuda também na questão da saciedade. E é um potencial interessante no envelhecimento saudável e na saúde cardiovascular. Já a castanha de baru, aqui também abrindo um parênteses, a única das nuts que eu citei aqui que eu nunca experimentei, então mais um motivo para a gente estar discutindo isso aqui, né? É um produto brasileiro, que nem todo mundo conhece, nem todo mundo consumiu, e é um produto aqui nacional nosso, né? Quanta coisa a gente já degustou por aí, que tem pistache e outros ingredientes, e aí a castanha do baru produzida aqui no nosso país, e eu, por exemplo, nunca provei, né? Então, é mais um motivo para a gente dar relevância aí para esse tema que a gente está discutindo aqui hoje, para que a gente consiga realmente conhecer e saber dos benefícios daquilo que a gente tem nacionalmente, né? A castanha do baru ela tem alta concentração também de fenólicos e um poder antioxidante muito similar ao da castanha do Brasil e é originária principalmente da região do nosso Cerrado. E aqui eu trouxe uma tabela que é um comparativo da composição nutricional básica das nuts, né? Então, como eu falei, as nossas nuts elas são tão ricas quanto o pistache nutricionalmente, né? E aqui levantando alguns pontos assim que normalmente trazem de curiosidade, né, nesse comparativo. Quando a gente fala em oleaginosas, em nuts, uma preocupação que vem é a questão calórica, né? Ela é rica em gordura, então é um alimento muito calórico, né? Comparativamente, a castanha de caju seria a nut menos calórica presente aqui no nosso comparativo, né? E, ao mesmo tempo, também a castanha com maior teor de proteínas. Então, por exemplo, para quem gostaria de incluir o mix de nuts na alimentação e quer priorizar essa questão da proteína e se preocupa com a questão calórica, é interessante incluir, então, maior quantidade de castanha de caju do que das outras nuts no seu mix, né? No caso das gorduras totais, a castanha do baru é a que apresenta menor teor de gorduras totais e também o maior teor de fibra. Então, como eu apontei, é interessante para a questão da saciedade. A noz pecan é aquela que tem menor teor de gorduras saturadas, então, consequentemente, acaba tendo mais gorduras insaturadas, o que é bem interessante para o perfil lipídico. E a castanha do Brasil, né, é indiscutível a questão dos minerais, então é riquíssima ali em selênio e magnésio, comparativamente com as outras
nuts presentes. Então, como eu falei, o objetivo aqui não é a gente escolher uma delas, e sim que a gente varie a alimentação e inclua cada vez mais essa variedade, né? Então, não precisa consumir todas juntas sempre, posso escolher algumas para comer num dia, come outras em outras refeições, posso fazer mix, misturar aquelas que eu prefiro, colocar em preparações, né? Hoje em dia, a gente tem mais acesso às receitas e preparações que usam as farinhas dessas nuts também no dia a dia em casa, então é uma forma de a gente estar incluindo isso não só comendo in natura, mas em preparações e em produtos, que é que a gente vai falar um pouquinho também, junto ali com a Mix Nutri, sobre a aplicação dessas matérias-primas nos produtos, né? Então, quais são os potenciais das castanhas brasileiras, pensando no mercado de alimentos, né? Principalmente essa questão da versatilidade, assim como o pistache, a gente pode empregar isso na forma de farinhas, manteigas, bebidas vegetais, no forma de barras, que é o que a gente está pontuando aqui com maior ênfase, né? E também snacks em gerais. E a aplicação das castanhas brasileiras atendem diferentes tendências de consumo, né? Hoje o mercado está muito voltado para produtos plant-based, clean label, snacks proteicos, e as nuts elas vêm para enriquecer isso e também fortalecer essa questão dessas tendências, porque elas atendem todos esses critérios, todos esses requisitos que o mercado hoje está buscando, né? A questão da sustentabilidade também como diferencial, então, mais uma vez, é um produto nacional, produzido aqui. A questão do custo, né, benefício, então, elas acabam sendo mais acessíveis do que o pistache, por exemplo, que tem que vir de fora, enfim, e também tem um grande valor nutricional tão bom ou até melhor do que o pistache, né, hoje em dia. Então, eu gostaria de encerrar essa primeira parte da fala aqui, né, pensando no valor nutricional das nuts, né, com essa frase. Então, se a vida ela é uma barra, que ela venha repleta de nutrientes, história e propósito. Ao escolhermos barras produzidas com castanhas brasileiras, não estamos apenas nutrindo o corpo, estamos fortalecendo territórios, respeitando biomas e nos reconectando com a alma do alimento. Obrigada. Passo a palavra agora para o Danilson. Valeu, obrigado. Bom, gostaria de agradecer, né, a presença de vocês aqui, né, saudar os colegas. Marina, parabéns pela apresentação. Obrigada. Muita informação importante, né, trazendo para nós. Edson, parabéns pelo trabalho. É um trabalho admirável, né, um trabalho de associação, um trabalho de desenvolvimento social, né, nas regiões. Então, a gente está aqui, como o próprio Edson disse, não é para criticar um modismo ou, enfim, um produto que está se vendendo bastante, mas, né, para elogiar todo esse desenvolvimento, o paladar, etc., mas também para prestigiar o que nós temos aqui no nosso país, né, a riqueza aí que nós temos aí de castanhas, né, na região sul, né, lá é grande produtora de noz pecan, né, e falando também só pegando um adendo aqui da questão do baru, né, o baru é uma castanha do cerrado, né, então na nossa região, nós somos do Mato Grosso do Sul, né, bom, eu sou da Mix Nutri, né, fundador, sócio da Mix Nutri. Aproveitando, agradecer também, só dando uma pausa, agradecer aqui a presença da Evelyn, minha esposa, sócia, a Mariana, minha filha, nosso gestor da Regional Nordeste, Norte, Jairson, obrigado, tá? Então, falando da região Centro-Oeste, o baru é amplamente produzido de forma natural, né? Não existe nenhuma... É difícil essa produção, né? Não existe uma organização nessa produção. Inclusive, tem um conhecido meu que organiza com fazendeiros, enfim, até povos indígenas, para captar isso que é colhido à mão, né? no campo, no cerrado, né? E ele faz, interessante isso, Marina, que é uma castanha que é muito mais conhecida fora do Brasil, principalmente na Europa, do que propriamente no Brasil, né? E você vê com um alto teor de proteína, de fibras, né? E a gente desenvolveu, eu já vou falar que a Mix Nutri faz, mas aproveitando o baru, nós desenvolvemos uma barra à base de baru, entre outras frutas, e produzimos essa barra para uma grande empresa na Suíça, exportamos para lá, foi um sucesso na época, né? E nosso fruto do cerrado, nossa castanha do cerrado, sendo reconhecida aí para fora do país, tá? Bom, eu vou falar agora sobre a Mix Nutri. São 16 anos de empresa, né? Fundei a empresa, a Evelyn conosco também. Nós começamos inicialmente com produtos naturais e logo depois a gente iniciou a produção de suplementos alimentares
participamos aí das primeiras edições da Naturaltec. Essa feira cresceu absurdamente, né? O mercado cresceu muito, a busca por produtos funcionais, suplementos alimentares, produtos naturais, orgânicos, né? Esse movimento todo trouxe a amplitude desse negócio. É fantástico trabalhar com isso. Hoje a gente é referência nacional na produção de barras especificamente proteica, né? Barras funcionais, equanutrimental, né? Inclusive nós somos parceiros, né, Marina? A gente produz também em conjunto algumas coisas, né? Fora as barras de proteína, nós produzimos nutracêuticos, vitamínicos, snacks saudáveis, né, e tudo mais. Falando um pouco aí do movimento da castanha e principalmente, né, o pistache e analogia, né? A vida nem tudo a vida é uma barra, nem tudo é pistache. Enfim, falando de barra especificamente de proteína, que é o que a gente faz, o pistache tem tido muita ascensão, né, nesse negócio, muito utilizado, né, na forma de suplementos alimentares, né? Barra de proteína com sabor pistache tem crescido muito, né? Um dos sabores que mais é procurado, né, na empresa. Mas assim, nós também trabalhamos com amendoim, né, enfim, avelã, entre outras nozes, né? Sejam elas em pasta, que são aplicadas na barra, né? E entre outras castanhas, né? Mas a nossa especialidade é realmente barra. Nós produzimos toneladas de barras por mês, né, de vários parceiros, né? E então, enfim, eu acho que Edson, para me ajudar, tem uma pergunta aí para me ajudar aqui. Pessoal, nos ajude então, né? Ajuda o Danilson aqui com um direcionamento aí, com alguma curiosidade, tá? Tem o pessoal aí com o microfone ali, ó, tá? Que pode levar até vocês, tá? As perguntas, então, nesse momento, podem ser direcionadas, né, tanto a Marina, Danilson, até para mim, tá? Alguém que chegou depois, aí, só me apresentando, então, eu sou Edson Ortiz, diretor da Divinante, ali está como outra pessoa que não veio, tá? Então, só para deixar claro, tá? Que não é aquela pessoa lá, tá? Eu sou diretor da Divinante Indústria de Nozes, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre Pecan e o nosso trabalho, tá? Mas nesse momento, então, a pergunta que vocês tiverem aí, por gentileza, façam no microfone, tá? Porque a gente está aí com o som somente entre nós, em função da palestra aqui atrás, tá? Então, podem ficar bem à vontade, tá? Participem, tirem dúvidas, né? Estamos diante aqui do grande empresário do ramo de barras, né, tá? E certamente, para chegar no ponto que ele chegou, ele enfrentou alguma barra junto com a sua esposa e sua família, né? E os seus parceiros, né? Seus colaboradores, né? E não é fácil empreender no Brasil, né? Mas estamos aí, né? Fazendo barras, né? Barras saudáveis, né? E temos aí uma doutora, né? Uma doutora, né? Falando, especialista aí, né? Com larga experiência em nuts, né? Que pode tirar as dúvidas aí, pessoal. Vamos aproveitar o momento, tá? Fiquem à vontade, levanta a mão. Edson, para ajudar o pessoal a fazer pergunta, para interagir um pouco mais, eu trouxe 3 kits aqui para... Olha lá, já ergueu a mão ali, ó. Eu trouxe 3 kits aqui para as 3 melhores perguntas, tá? Aqui nós temos aqui as barras, os snacks e tudo mais, aí para dar uma interagida melhor. Oi, boa tarde. Eu queria saber se alguma dessas nuts, se existe alguma contraindicação, alguma questão de saúde que alguma nut não é indicada, seja pela composição, seja pela gordura, né? Alguma coisa assim. Como é teu nome? Tatiana. Tatiana. Então, a principal contraindicação, se é que tem, né, é a questão da alergia, né? Então, a gente sabe que, assim como o amendoim, as nuts, em geral, ela tem um potencial alergênico para as pessoas que são suscetíveis, não para a população geral, né? Então, essa seria a principal contraindicação. Pensando em crianças, né? Hoje, a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é a introdução de nuts, tanto castanhas, sementes, enfim, logo no início da introdução alimentar. Isso era uma recomendação que antigamente não era feita, antigamente a recomendação era esperar a criança, enfim, ter 1 ano, 2 anos, para se começar a introdução dos alimentos potencialmente alergênicos, não só as nuts, né? Ovos, leite, enfim, a recomendação era aguardar.
Hoje em dia, essa recomendação mudou, inclusive no ano passado. Então, a partir dos 6 meses de vida, já é recomendado, inclusive, a introdução desses alimentos. Logicamente, as crianças elas não têm a mastigação, então, nesse caso, é interessante a recomendação das pastas de nuts, né, ou as farinhas da preparação de snacks, enfim, panquecas, né, saudáveis, logicamente, preparadas pelos próprios pais. E fazer essa introdução o mais cedo possível, porque diminui, inclusive, a probabilidade da criança ter a alergia, né? Mas do ponto de vista geral, assim, é um alimento super bem aceito, né? No caso, por exemplo, de condições específicas, né? Mastigação, deglutição, idosos. A gente vai tentar adaptar esse consumo, né? Pensando em condições mais específicas, mas considerando a população geral, não teria nenhuma outra contraindicação além dessas. Vou complementar, Marina, se tu me permite, né, tá? Tem uma doença chamada selenose, né, tá? Que é algo muito raro, né? Mas que o excesso de consumo de castanha do Pará pode vir, né, tá? A acontecer. Então, se recomenda uma certa cautela no consumo excessivo, né, de castanha do Pará por conta do selênio, né? E não é propriamente uma contraindicação, mas é uma indicação de um cuidado, né, da fonte onde se compra as nuts, né? Porque as micotoxinas, especialmente as aflatoxinas, né, elas causam um malefício grande à saúde, né? Então, comprar de uma marca, né, de uma empresa, né, que tenha uma origem, né, tá, indica que existe um controle, né, especialmente quando são marcas respeitadas no mercado, né? E muitas vezes comprar no granel, né, que não se conhece a origem, existe uma probabilidade maior de termos as micotoxinas, inclusive contaminações microbiológicas, né, tá? Então, é bom tomar esse cuidado, né, que é a única cautela, vamos dizer, que a gente recomenda, né? Mas, no geral, assim, a gente vê nas nuts, né, é difícil um alimento que não tenha contraindicação, a não ser por ser alergênica, né? Então, desde criança até idosos, né, não tem a questão de culturas regionais, indicações religiosas. Quer dizer, é um alimento amplamente aceitado, né, e inclusive indicado pelos nutricionistas e médicos, né, tá? Mas é bom cuidar da origem, mas seria essa minha fala para complementar a Marina. Né? Essa questão das micotoxinas é importante, né? A gente ouve falar muito da questão dos amendoins por conta disso, né? Mas ela está muito relacionada ao acondicionamento, né? Então, o granel é um perigo por conta disso, né? A gente, às vezes, acaba não sabendo qual é a condição de armazenamento disso. Então, comprar o produto que vem embalado adequadamente, de uma procedência conhecida, é sempre mais seguro. E essa questão da selenose, como eu falei, a brincadeira que eu comentei antes das 2 unidades, né? Se você tem um consumo esporádico, não tem problema nenhum fazer o consumo da castanha, né? Em quantidades maiores, por exemplo. Mas se você consome diariamente, aí é importante prestar atenção e não ultrapassar a quantidade recomendada, porque ela é realmente riquíssima em selênio. A gente viu o comparativo ali, é absurda a quantidade que é presente, né? E muito por conta da procedência. Então, o solo onde ela é cultivada, ele é rico nesse mineral, então acaba passando para a castanha, né? Mas isso é uma questão para quem consumiria daí em quantidades grandes e cronicamente, né? Que normalmente não é o caso do consumo em geral das nuts. Pessoal, perguntas, por favor. Boa tarde, eu sou Eduardo, eu sou profissional de educação física. Minha pergunta vai para a Mix Nutri. E eu estava em uma outra palestra lá do outro lado, e falando sobre os novos produtos que estavam chegando. E ele estava falando, o Daniel, no caso, sobre os produtos estarem cada vez mais nichados. Por exemplo, ele deu um exemplo de, sei lá, água para mulheres mais 50 e tal. Ou seja, ela já veio com nicho. Então, as mulheres com mais 50, ela já vai na água que é própria para ela, assim. E aí eu gostaria de saber se já existe esse produto na Mix Nutri ou se tem planos para ter sobre esses produtos nichados, porque é muito comum as barras de proteína, tal, já está voltada às pessoas que fazem exercício físico ou que procuram uma qualidade de alimentação melhor, ela já vem mudando por snacks, né, formas de alimentação fáceis e práticas no dia a dia. Eu quero saber isso, que querendo ou não é o futuro, né? Já vem com isso. Exato. Eduarda, obrigado pela pergunta. Bom, quando você desenvolve uma marca, né, você tem que posicionar ela para uma certa persona, né? Na verdade, ela pode ser consumida, enfim, vai atingir outros públicos, mas o principal público dela é a persona que você desenha, né? E a gente vê muito, falando propriamente do nosso negócio, e até engraçado isso, você passar no nosso stand, nós também temos uma marca que chama Good Day, né? Porém, uma marca registrada, né?
E a gente trabalha com essa marca exclusivamente em snacks, né? Snacks com apelo saudável, ou mais saudável do que um snack convencional, né? Sem corantes artificiais, sem conservantes e tudo mais, com proteína, com vitaminas e tudo, né? Bem saudável, né? Funcional também. E esse snack, ele está mais nichado, assim como você disse, para o público infanto-juvenil, né? Então, a marca que quer agradar a todos, ela acaba não performando muito bem, né? Então, a gente costuma... o rebrand nosso foi feito há quase um ano, praticamente. E as marcas se posicionaram conversando com suas respectivas personas, né? Então, a Good Day nossa focada em snacks para o público infanto-juvenil. A Chocolates, que são as barras de proteína, né? Já está um público aí de 16 a 30, né? Adolescente, jovem, adulto. Nós temos uma linha de nutrição esportiva que chama Pronabol, que já tem um nome mais nichado, né? Então já está para aquele público aí de 16, 15 até 25 anos. E a Mix Nutri, que é a marca mãe da empresa, aí são nutracêuticos, nutricosméticos, proteínas, vitaminas, minerais, né? Que aí já está focado num público mais maduro, que procura mais, né? Longevidade com saúde, com bem-estar. E aí a gente está falando do público acima de 25, 30 anos, né? E aí até seus 50, 45 e tal, mas acaba atingindo todos os públicos, né? Então toda a comunicação é nichada para esse tipo de persona. Alguma outra pergunta, pessoal? Fiquem à vontade, aproveitem. Oi, boa tarde. Eu sou a Evelyn. Não, depois. E eu queria fazer uma pergunta para a Marina. Marina, eu vi que você apresentou a tabela nutricional, né, das nuts, e eu queria entender como que funciona nos recheios cremosos e nas pastas. Se elas perdem o valor nutricional, como que fica essa questão? Porque nas barras é muito utilizado os recheios cremosos, né? Também tem as pastas de amendoim e outras nuts. Queria entender um pouquinho. Obrigada. Nada, obrigada pela pergunta. Bom, as nuts, de maneira geral, pensando no alimento in natura, né, eles são ricos em compostos antioxidantes, que são automaticamente oxidáveis, né? Então, em contato com o oxigênio, a gente tem, sim, uma perda desses compostos por conta da estabilidade mesmo do nutriente. Hoje em dia, se tem muita tecnologia para conservação de substâncias bioativas, enfim, de maneira geral, mas quando a gente pensa na aplicação do produto, a característica nutricional básica, que é o que a gente viu aqui no comparativo, né, macronutrientes, carboidrato, proteína, lipídio, isso é inalterado, né? Então, aquela informação que vai chegar no consumidor final, isso não vai sofrer alteração. Na questão dos compostos bioativos, dos compostos antioxidantes, dependendo do processo que for submetido, pode acontecer. Uma característica também que eu acabei não comentando é que a presença dos compostos fenólicos, né, os antioxidantes presentes nas nuts, está principalmente naquela películazinha que vem em volta da semente, né, que vem em volta da castanha, que é aquele que tem um gostinho um pouquinho mais amargo. Esse gostinho já é justamente por conta da presença dessas substâncias em maior concentração. Então, pensando na aplicação, pensando aí em um maior teor antioxidante, seria interessante a inclusão, então, com essa película que envolve a nuts, para a gente ter uma quantidade maior. Mas aí caberia entender questões de processo, onde que, né, qual que seria o período da manutenção, enfim, desse ingrediente presente no alimento, qual que seria a aplicação, enfim, tudo isso vai influenciar, né? Mas, de maneira geral, pensando no produto in natura, quanto mais tempo em contato com o oxigênio, e mais tempo, enfim, entre o período que você compra e consome, a tendência é ir diminuindo essa concentração de compostos fenólicos. Os outros nutrientes, basicamente, a gente consegue manter com mais facilidade. Boa tarde, me chamo Deverson Leocádio, é um momento ímpar, né, tá diante da nobre presença aí dos palestrantes. A gente atua forte aí também no mercado nacional com frutos secos, inclusive o Baru, que é de Cerrado Goiano, o nosso parceiro Edson aqui, produtor da nossa pecan, e eu trago a castanha de caju do Ceará. Eu queria fazer a pergunta especificadamente para a Marina, complementação do nome amigo da Max Nutri. Tá? Marina, como é possível conciliar sabores e coesão
sensorial na combinação de oleaginosas com perfis tão distintos, certo? Como a noz pecan, a castanha do Pará, a castanha de caju e o baru, especificadamente em produtos como a barra de cereais. A questão sensorial em si, eu vou usar como referência o desenvolvimento dentro da Nutrimental, que é a empresa que eu atuo, né? A gente tem aí são diversas etapas aí até chegar no produto final, né? E uma delas é a questão do aprimoramento da formulação, pensando na questão sensorial, né? Então, são levadas em consideração não a opinião individual de cada um que está lá formulando o produto e desenvolvimento do produto, né? A gente utiliza testes sensoriais com pessoas treinadas, capacitadas para isso, né, em cabines específicas de degustação do produto, leva em consideração também essa questão do tempo, né, da exposição e armazenamento do produto. Então, a gente tem ali o que a gente chama de shelf life, né, isso engloba não só a questão de manter o nutriente, manter as características do produto como ele é recém-fabricado, mas também essa questão sensorial. Já que a gente está falando de nuts, existe a característica do sabor residual, né, da nuts que ficou já há algum tempo ali armazenada, embalada, enfim. Então, essa questão sensorial também, principalmente nos alimentos que tem a nuts como ingrediente, ela precisa ser muito mais crítica, né? Pensando nesse longo prazo aí que o produto vai percorrer até na gôndola, na prateleira, né? Então, a combinação dessas nuts, ela vai de encontro com o público-alvo que a gente está buscando, né? Então, a gente pode aplicar no mesmo produto várias nuts, como é o caso das nossas barras nuts da marca Nutri, a gente usa 3 tipos de nuts dentro da mesma barra, né? Logicamente, a gente tem ali uma composição equilibrada entre elas e acaba usando o mesmo mix básico para elas e alterando apenas o sabor da barra. Então, no portfólio, a base de nuts é a mesma, mas os sabores dos produtos são diferentes. E aí, pensando em aplicação individual do produto, também vai de acordo com os outros ingredientes e com o objetivo final de mercado desse produto, né? Para quem que ele vai ser destinado, como que é o estilo de vida, os hábitos de consumo, o que esse cliente final ele gosta ou desejaria encontrar nesse produto, né? Então, quando a gente fala da questão sensorial, ela é muito mais intensa, né? Uma informação muito mais dinâmica do que a gente pensar apenas na composição nutricional, porque a gente sabe o resultado final da composição nutricional, né? Eu consigo lá calcular o quanto eu vou ter de macro e micronutrientes naquele produto, combinando essas nuts, mas o sensorial aí envolve muito mais essa questão de degustação, análise sensorial, reformulação, ajustes da formulação, né, durante o processo de desenvolvimento. Então, acaba sendo um pouquinho mais complexo a questão sensorial em si, mas a parte nutricional, independente de se uma castanha tem mais proteína, outra tem mais gordura, enfim, isso a gente consegue chegar num produto final adequado, até porque o produto ele vai ser um dos alimentos consumidos no dia, né? Nutricionalmente, a gente tem que olhar a dieta como um hábito como um todo, né? Todas as refeições que compreende o consumo diário do paciente, enfim, do consumidor, né? Então, a questão sensorial, ela entraria muito mais na questão a questão até de brifar, né? Qual seria o público indicado para esse produto, o objetivo final, enfim, é uma questão um pouquinho mais técnica que a gente precisa aprofundar com mais cuidado, mas a questão nutricional em si não é um impedimento, né? Esse perfil nutricional diferente até enriquece ainda o produto, porque a gente acaba incluindo mais nutrientes de diferentes fontes, né? Então, isso não seria um problema, desenvolver um produto com várias nuts, né? Davidson, pergunta muito boa, viu? Falando da questão sensorial, e aí falando de P&D, né, de pesquisa e desenvolvimento, que é uma área que eu gosto muito da empresa, existem mascarantes que podem ser utilizados para a gente poder cobrir esse residual, né, de uma fórmula ou outra, né? Esses mascarantes podem ser até mesmo aromas, né? Então a gente busca sempre trabalhar com aromas naturais, adoçantes naturais também, que contribuem como mascarantes desses perfis residuais que são indesejados, né? E a indulgência, o sabor é algo que é um aspecto que é uma premissa para nós como indústria desenvolver, né? A gente tem isso como premissa. O produto, a nutrição, ela é diária e a nutrição tem que ser saborosa, tem que dar prazer, e é isso que a gente trabalha, né? E falando um pouco também da questão da pasta, né? Porque a gente precisa moer, no caso, fazer
um ganache, ou até mesmo uma pasta de amendoim, uma pasta de pistache, a gente utiliza também de ingredientes naturais para poder melhorar essa estabilidade, como é o caso da vitamina E, né? Também conhecida como tocoferol, que é um antioxidante natural. Né? A gente usa esse tipo de produto para aumentar também, ou melhor, para diminuir a oxidação dessas oleaginosas, né? Pessoal, enquanto você organiza mais uma pergunta aqui, só complementando, né? O Danilson tocou num ponto assim, que ele tem que ser lembrado quando se fala em consumo de nuts, que é oxidação, né? Então, enquanto a gente tem uma carga pesada nas nuts, que estão entre os alimentos mais saudáveis, entre todos os alimentos, né? Com mais teor de antioxidantes e tudo mais, nós temos um risco, né? Usando a palavra da Marina, de shelf life, né? À medida que o produto fica na prateleira em temperatura ambiente, ele pode degradar gordura, né? E se tornar, ao invés de rico em antioxidantes, se tornar rico em radicais livres, né? Pela oxidação desses ácidos graxos, né? Eu não me apresentei completamente, pessoal, sou biólogo, tá? Pós-graduado em tecnologia de alimentos, tá? Então, o meu estudo foi em cima das propriedades da nossa pecanha, então a gente tem uma familiaridade com esses termos. Até me perdoem, né? Assim, a gente fala eventualmente de alguns termos, assim, que pode ser um pouco diferente do dia a dia da plateia, né? Mas a gente é necessário, né? Até para instigar, né, que as pessoas busquem esse conhecimento, tá? Então, cuidem com o alimento rançado, pessoal. Esse é o ponto, tá? E o consumo, né, como vocês viram ali, as nuts têm características de composição diferentes, seus ácidos graxos, suas vitaminas, né? Então, o consumo na barra, que vai misturado ali várias nuts, né, as fruit nuts, ou mesmo em mix, né, elas são extremamente recomendadas, né, porque aí uma tem uma coisa, a outra tem outra, né, tá? E em pequenas porções, né? Então não é comer toda a cota anual no Natal, né? A gente recomenda, né? Come todo dia ali, né? 20 gramas, 30 gramas, né? Que tá show de bola. E essas gramas podem estar, inclusive, numa barra, né? Tá? Lembrando, pessoal, que um tópico dos alimentos, né? Que a gente tem que sempre observar é o índice glicêmico, né? Tá? E as barras de cereais, propriamente cereais, né? Elas estão até sendo estabilizadas ali com leve queda, em detrimento do crescimento das proteicas, né, e com nuts, né, tá? É uma tendência de mercado. Então, porque o pico glicêmico é um problema, né? Come lá algo açucarado, vai lá para cima, daqui a pouco baixa da fome, come mais, né? Então, o proteico, né, tá? Ou a gordura saudável, que nem a picanha tem 75% de gordura, não é só gordura boa, né? Que é o que o nosso cérebro também tem, né? Nosso cérebro basicamente é gordura na composição seca. E se a gente come gordura boa, o cérebro vai funcionar direitinho. Não vai degradar, né? Não vai rançar. Parece uma noz, né? Nosso cérebro parece uma noz, né? Então, é legal, pessoal, sempre observar esses aspectos. Perguntas, pessoal, por gentileza? Alguma pergunta a mais? Edson. Complementando, por favor, Danilson. Tem mais uma pergunta? Boa. A gente precisava de mais uma pergunta que a Evelyn me disse aqui que são 4 kits. Então, fechando aí, eu acho que não vai ter mais pergunta. Meu nome é Luiz Carlos. Eu queria uma pergunta. O problema do adoçante das barras. Porque o vegano não aceita o mel, né? O diabético não pode com açúcar. E o vegetariano restrito, ele prefere a estévia. E como que vocês negociam isso para que forneça para vários consumidores? O nome do senhor, por favor? Luiz Carlos. Luiz Carlos. Essa pergunta é para Marina, para os dois? Então vamos responder junto. Começa aí, doutora. Bom, essa é uma questão de opção de escolha do consumidor nesse caso, né? Se a gente for falar de recomendação nutricional, de fato, né, para o diabético seria o melhor a ausência do açúcar e assim por diante. Mas a gente está falando de opção de escolha do consumidor, eu acho que casa com a pergunta ali que o colega fez antes, que é a parte do desenvolvimento do produto, né? Pensar no público final. Então, se eu quero um produto que atenda ao público vegano especificamente, infelizmente eu não vou utilizar o mel, mesmo ele sendo uma fonte mais natural de dulçor, né? Mas ele tem um alto índice glicêmico, que também não seria indicado para pacientes diabéticos. Então, assim, na nutrição e no desenvolvimento de produto, a gente não consegue infelizmente, atender tudo em um único produto, né? Então, quando a gente pensa no indivíduo, a recomendação de consumo sempre seria que ele optasse pela aquilo que tem menor índice glicêmico, pensando no dulçor do produto. Mas
aí a gente tem que também contrabalancear, né? Será que é legal um produto cheio de poliol ou cheio de edulcorantes artificiais? Ou será que é melhor um dulçor mais natural, né? Seja ele com stevia ou então fontes naturais como próprias frutas secas, enfim, né? Existem infinitas opções hoje no mercado. Mas eu acho que isso vai depender muito do produto e do público para que ele é destinado. E aí a gente não vai conseguir generalizar, né? Então, todos os produtos deveriam ser adoçados com tal adoçante, né? Então, infelizmente, a gente não vai chegar num consenso de que aquilo é bom para todo mundo. Vai depender muito do público, do objetivo para que esse produto vai ser destinado, né? E da opção de escolha do consumidor também. Mas, nutricionalmente pensando, de fato, a gente teria recomendações diferentes para públicos diferentes, né? É bem isso. Acho que você tocou na questão do perfil do consumidor, né? Então, na medida que os estudos avançam, né, e na medida que a tecnologia também avança, a gente vem, no passado se falava em ciclamato, sacarina, acesulfame, aspartame, e isso vem sendo condenado já há um tempo na Europa e aqui no Brasil vem desdobrando, apesar de ter muitos adoçantes ainda que usam sacarina, ciclamato, aspartame. Então, assim, realmente tem estudos que condenam esses produtos. E a gente usa aqui, né, mais a stevia. Então, quando não é essa stevia, a gente acaba usando um poliol, mas o poliol também tem, assim, alguns efeitos indesejáveis, no caso de mais estufamento, etc. E a gente sempre, na empresa, não entra açúcar, né, e nem glúten. A gente tem isso como premissa de trabalho. Mas quando a gente vai para a stevia, a sucralose, eu gosto dela, mas vem, né, tem algumas nutris aí que acabam falando mal da sucralose. A sucralose dá um paladar muito bom no produto, né? E quando você combina com stevia é legal. Mas a nossa linha que a gente lançou recente é 100% stevia, né? Um adoçante 100% natural. Você não consegue ter ele, quem tem sensibilidade acaba sentindo, acaba reclamando, né? Então, enfim, o objetivo da indústria é ter o produto mais 100% natural, tá? E uma coisa aqui complementando, uma das inovações que a gente traz aqui para a feira são as embalagens biodegradáveis. Então, todo pote plástico da empresa, todo plástico da empresa, todo rótulo da empresa, ele é 100% biodegradável. E nesse processo de biodegradação, né, no descarte dele, ele acaba nutrindo o solo. É algo fantástico, né? A bactéria consome o plástico, né? E nesse processo, esse plástico consumido torna-se, né, humus, biomassa e CO2, nutrindo o solo em aproximadamente 2, 3 anos, enquanto um plástico convencional fica até 500 anos. Então, o papel da indústria é cuidar do planeta, é cuidar do ser humano e levar o máximo de saudabilidade para os nossos consumidores, sem abrir mão do sabor. E complementando essa questão do índice glicêmico, né? Até coloquei ali que as nuts elas são ricas em fitoesteróis, né? Que é aquela molécula que simula aí o colesterol e acaba diminuindo o controle do colesterol e também tem relação com a questão do metabolismo lipídico e que acaba ajudando também a questão da resistência insulínica. Então, para quem tem diabetes, a resistência à insulina, ela é o que a gente chama antigamente de pré-diabetes, né? Então, o paciente que não trata a resistência à insulina, futuramente ele tem grandes chances de se tornar diabético. Então, a presença dessas gorduras nas nuts, que são gorduras saudáveis, e a ação dessas substâncias que estão nelas presentes, é que faz com que a gente tenha um controle glicêmico maior. Então, por mais que às vezes uma barra nuts tenha adição de açúcar, ou até, né, o mel, enfim, outra fonte de dulçor que tenha alto índice glicêmico, a própria presença das nuts vai minimizar essa questão do índice glicêmico. Então, acaba sendo até um ponto positivo, né, incluir essas castanhas para a gente conseguir um controle maior do índice glicêmico. Assim como as gorduras, a presença de proteínas também acaba diminuindo o índice glicêmico. Fibras também, né? Então, mesmo com a presença aí de alguma fonte de dulçor que tenha índice glicêmico maior, as nuts por si só já acabam ajudando também nessa questão. Não, Eduarda, novamente, desculpa. Eu só ia pontuar que tem muito a ver a pergunta que eu tinha feito, com o que ele falou também, mas exatamente esse nicho, né, que eu estava falando, que é o futuro. Talvez, por exemplo, tudo que você falou sobre colesterol, maravilhoso, mas quantas dessas pessoas que consomem a barrinha, elas sabem sobre esse benefício das castanhas? Posso te garantir que quase nenhuma. Eu falo pelos meus alunos, tal. Eles gostam da barrinha, que é prático, fácil, gostoso, né?
E é isso, às vezes trazer o lixo com rótulo, né? Tipo, a barrinha tal, para aquela pessoa que tenha já a pré-diabetes ou problema com colesterol, aquela que procura um coração mais saudável tal. E era só para pontuar a pergunta que eu tinha feito anterior. Obrigada. Não, com certeza, isso é muito importante, né? Essa educação do consumidor para ele entender o benefício daquilo que ele está consumindo é muito importante, sem dúvidas. A gente tem uma limitação na questão regulatória, né? A gente não pode fazer apelo de benefício à saúde em produtos, né? Então, você não pode dizer que a barra, por mais que ela contenha nuts com todos esses benefícios, a gente não pode dizer que ela vai curar a hipercolesterolemia, por exemplo, né? Nem o diabetes, enfim. É uma questão regulatória, né, do nosso país, a gente não pode colocar benefícios nutricionais associados a muitos alimentos, mas, de fato, a presença das castanhas no produto como si só já acaba trazendo muitos benefícios nutricionais e isso, de fato, tem que ser divulgado, né? Aqui a gente está num espaço para falar dos benefícios das nossas castanhas brasileiras, mas eu acho que isso precisa expandir, né? Precisa ser de conhecimento geral da população, né? Não só por ser um produto brasileiro, mas porque é algo realmente nutritivo e não faz parte da nossa cultura consumo diário ou frequente das nuts, né? Isso não é um hábito brasileiro. Talvez em algumas regiões um consumo um pouquinho maior, mas considerando a população brasileira geral, não é um alimento que é consumido com frequência, né? Então precisa realmente, de fato, trazer esse holofote aí para as castanhas para que elas recebam o devido reconhecimento, né? Excelente. Pessoal, mais alguma pergunta? Pessoal, a gente está com o tempo aqui terminando, tá? Então, em nome da Associação Brasileira de Nozes e Castanhas, tá? Fica o nosso agradecimento a todos que participaram desse momento ímpar, né? Um momento muito precioso, muito rico em informações, né? E como foi falado, né, a população brasileira tem que conhecer um pouco mais das nozes e castanhas, especialmente as brasileiras, né? Especialmente as brasileiras. E aí eu gostaria de fazer uma convocação, né, que também se conhecesse um pouco mais das estruturas produtivas. Porque agora, nesse momento, né, alguém que for comprar uma Brazilian Nut, uma castanha do Pará, vai se apavorar com o preço, né? E aí vai xingar o vendedor, muitas vezes achando que ele põe o preço, né? O ano passado nós tivemos enchentes no sul que destruíram boa parte da nossa safra, e refletiu nessa safra. Então o preço da pecan está um pouco elevado. Existiram secas na Amazônia que praticamente não se produziu castanha do Brasil. Vamos olhar para isso, né? A macadâmia também, com a seca aqui em São Paulo, na região sudeste, também foi extremamente afetada. Então é um ano atípico em que os preços se elevam pela escassez. Mas ao invés de se revoltar com o preço, né, vamos tentar entender o que está por detrás da cadeia produtiva, né? E o consumo consciente, pessoal, também que está em pauta cada vez mais. Na hora de eu pegar na prateleira um pistache, repetindo, não tirando o mérito da nut, né? Mas aonde que eu injeto meu dinheiro, né? Porque no momento que eu pego uma castanha do Brasil, ou Pará, eu vou estar ajudando o ribeirinho lá que fez a extração lá na Amazônia. No momento que eu pego a pecan, pessoal, tá? A nossa empresa ela tem a indústria, que é a maior capacidade instalada hoje da América, do hemisfério sul, para dizer, de descascamento, e nós temos 4.500 pequenos produtores de agricultura familiar que trabalham conosco. Então, no momento que eu compro uma pecan de vinante, eu estou ajudando esse pequeno produtor, né? E assim são outras empresas, né? Que eu tenho que pensar aquilo que eu tiro da prateleira, né? Qual é o pensamento do meio ambiente, como, né, o Danilson falou agora, né? Tá? O que essa empresa faz? Pela sua estrutura, pelos seus colaboradores, pela sua comunidade e pelo meio ambiente, né? Tá? Então, o consumo consciente, na hora de tirar da prateleira, é algo que merece ser cada vez mais visto. Então, fica essa pauta, esse pedido, né, para quem nos ouve aí, que pense nisso, tá? Então, muito obrigado. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas aos nossos palestrantes aí, Marina e Danilson. Tá? Maravilha. Obrigado a todos aí. Senhoras e senhores, Danilson Charro, Marina Andrade e como mediador Edson Ortiz, muito obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês estejam nos próximos anos aqui conosco no palco Naturaltech Bio Brasil Fair. E até o nosso próximo ano, então.